Amém. Amém, 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 amém. Amém, pastor Tiago. Obrigado, Andresa. Muito bom a gente entrar juntos nessa história, nessa cidade tão importante, né? Atenas é a capital grega, é a cidade mais importante no Império Romano no que diz respeito ao intelecto. Ela era a capital da razão, da cultura, das artes. Era o lugar mais importante do pensamento, da filosofia. Atenas era essa capital grega e ela era por conta de todo esse pensamento, né, essa capacidade de pensar, porque Roma era a capital bélica, a capital conhecidamente dos exércitos, que era o que sustentava ali o Império Romano, né? Que eram os exércitos, os soldados, por isso que tinham as colônias, né, gregas, né? Que era Filipos, Tessalônica, e mas a capital intelectual era Atenas, conhecida Atenas por isso, né? Em Atenas Atenas era esse nome era a inspiração da deusa Atena. A deusa Atena, tu pode escrever aí por conta de curiosidade e também para a gente entender de que a gente está falando aqui, porque a gente vai falar hoje do sistema sofismático, do sistema de corrupção de pensamento. O orgulho, o o nosso coração enganoso, como é que ele leva à sugestão. Trancou só para mim ou trancou para todo mundo? Travou. Travou, Mas desculpa, né? travou, Para mas todos, travou para só, todos. travou só o pastor, porque a Lara tá aparecendo. É, travou, pastor, a tua imagem e teu áudio. Acho que eles não estão ouvindo a gente. Não, mas a Lara tá aparecendo. Vou colocar no chat, um segundo. Tá, deixa que eu sigo aqui falando e ministrando. Pode deixar eles lá. Estão me Vai, ouvindo? Cris. Agora voltou, pastor. Tinha travado tudo e tu caiu também. A... É, aqui tinha caído aqui também. Tá, até onde vocês escutaram, Thiago? Sistema sofismático. Tá. Então, a Atena, a Atenas é a inspiração da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, da estratégia militar, da ciência e da justiça. E essa cidade, ela era composta de uma série de deuses. Uma infinidade de deuses e deusas, né? Incontáveis. Onde tu andava, tinha algum tipo de deus ali da mitologia, né? Além da religião, que era a religião vigente do Império Romano, que era a adoração ao César, né? Que a gente já conversou. Então aqui a gente vê aqui uma estrutura completamente idólatra intelectual. Teve um homem chamado Petrônio, que ele dizia assim, de forma satirizada, né? Que era mais fácil tu encontrar um Deus do que tu encontrar um homem em Atenas. Porque aonde tu andava, tu encontrava ali templos, estátuas, alusões, monumentos, que sempre tinha alusão a deuses. Mas a gente viu que nesse tempo que Paulo ficou ali esperando, Paulo estava esperando ali
né, o Silas e o Timóteo, diz que ele, diante daquele cenário ali dos atenienses dessa cidade, diz que ele ficou indignado. Não me lembro qual é a palavra aqui no meu diz indignado. Numa outra versão diz que o seu espírito se revoltava, se comovia. Então ele ficou muito mexido com toda aquela idolatria, com tudo aquilo que estava acontecendo aí. Ficou muito mexido com aquilo ali. Com aquele movimento, né? Aquele movimento intelectual, aquele movimento de pensamento filosófico, né? Que levava à imaginação e levava à idolatria. Então ele se revoltou. Só que ele se revoltou, só que ele foi para a sinagoga. E aqui eu acho que tem uma orientação para a gente aqui, né? Por que ele foi para a sinagoga? Por que ele, diante dessa revolta dele e dessa indignação, por que ele não foi direto para a praça, para a ágora? Lembra o ágora, que era onde todo mundo se reunia? Por que ele foi para a sinagoga? Alguém arrisca aí tentar ter uma percepção por que ele foi para a sinagoga? Falar com os judeus primeiro, sendo que a cidade era completamente gentílica, era completamente idólatra, mas havia... Oi? A Milene quer falar, só que nós estamos sem vídeo, eu vou botar agora. Deu. Porque tinha mais que 10 judeus, pastor? Uma sinagoga era porque tinha mais que 10 judeus, mas por que Paulo escolheu ir falar com os judeus, sendo que ele estava revoltado com a idolatria? E a idolatria era da parte dos gentios. Por que ele foi na sinagoga? Eu acho que é porque. Posso falar? Claro. Eu penso que seria mais fácil ele conversar primeiro com os judeus que já tinham um conhecimento prévio da palavra do que com os gentios que não conheciam nada. Isso aí. Então, ele ia ali para chamar a atenção dos judeus, como quem diz assim, ó, o que vocês estão fazendo diante de tudo isso? O que vocês que conhecem a palavra, que conhecem o Antigo Testamento, que vocês têm essa relação com o Deus único e verdadeiro? Então, ele ia chamar a atenção e aqui eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a palavra de Deus diz que a Escritura, o poder de Deus, primeiramente é para os judeus. Quem é que pode abrir comigo ali em Romanos 1:16? Abre aí, Bianca, para mim, Romanos 1:16. E o Omar, se tu puder abrir, Omar, aí em Romanos 2:10. 1:16 e 2:10, para a gente entender por que ele foi na sinagoga. Qual é que era esse movimento dele na sinagoga? Amém. Romanos 1:16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, primeiro do judeu. Então existe uma ordem. Primeiro do judeu, depois para o gentil, depois para o grego, depois para o romano, depois para o estrangeiro. Primeiro para o judeu, primeiro para o hebreu, que são os detentores das promessas de Abraão, são os conhecedores da lei mosaica de Moisés. Primeiro o judeu, depois o grego. Vai lá, Omar. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, repetidas vezes, a gente estabelece essa ordem. Então, quando ele vai na sinagoga, ele diz, pô, olha aqui, ó, primeiro para vocês receberam. Então, o que ele queria dizer? Olha como vocês não estão compreendendo as coisas. Então, ele quis pegar Cristo primeiro na sinagoga. Porque primeiro é para o judeu.
O judeu tem esse privilégio ordinário, porque eles conhecem as escrituras, os profetas, as promessas de que o Messias viria, de que o Cristo ia ser apresentado, o ungido apareceria, o Redentor de Israel. Então eles teriam mais condições de receber Cristo ressurreto do que qualquer outra etnia. Então por isso que ele vai na sinagoga, como diz, o que vocês estão fazendo? Como se houvesse um despertamento, que é muito perigoso a gente ficar num grupo social ali, detentor da pseudo-verdade. Se tu estiver num grupo, por isso que o missionário Otávio Marques, o que ele falou lá, Tiago? O Otávio Marques lá, que se não, uma igreja que não faz missões, o que é? Uma seita. Uma seita. Que se não houver, se não sair da sinagoga, se não sair da igreja, se não sair do ambiente ali social da religião, é uma seita. Então ele está chamando a atenção dos judeus, olha, vocês estão aí se reunindo, estão adorando a Deus, mas olha tudo que está acontecendo em torno de vocês. Então existe um perigo muito grande da gente também entrar nesse caminho de passividade diante da idolatria. E aí a gente acaba também envolvidos por essa voz espiritual que quer calar a igreja. A passividade, tu falar só em determinados lugares seguros, é uma maneira passiva. E, consequentemente, é pecado. Porque se tu sabe que tem que fazer o bem e não faz, tu está pecando. Então ele foi chamar a atenção dos judeus ali. Então é importante tu escrever isso, tu falar sobre isso. Depois, ele ali nas sinagogas tinha aquelas pessoas, né, que eram os judeus, tinha os prosélitos, tinha os tementes a Deus e tinha os gentios ali, gente que frequentava ali. E aí ele também, simultaneamente, ele ia nas praças, todos os dias. E ali na praça, sim, ali ele falava na praça, ele expunha ali, dissertava ali, argumentava ali nas praças a respeito de Deus, esse único Deus, falava de Jesus, falava da ressurreição, e aí chamava a atenção. Falava de um único Deus, aí ele chamou a atenção de algumas pessoas, porque praça, naquele ambiente ali de Atenas, era um lugar de argumentação, um lugar de arrazoar. Tinha um grupo de pessoas que eram chamados sofistas, que eles eram pessoas que eram preparados na oratória, na fala, na argumentação. Então eles iam para uma praça e ali eles se expunham naquela praça, com palavras muito, muito eloquentes, palavras bem colocadas, com conteúdos bem colocados. E eles ficavam ali, falavam, e depois eles iam passando ali o chapéu deles ali para receber alguma moeda, alguma coisa que ia prover a vida deles. Então eles eram pessoas reconhecidas, eram sofistas. Então quando Paulo começa a falar, isso não era estranho para eles. Mas diz que dois grupos de pessoas ali, que fala ali que é os estoicos, né? Os estoicos e os epicureus. Esses dois grupos, essas duas linhas, esses dois pensamentos filosóficos, eles eram muito protagonistas nesse momento. Eram os dois principais pensamentos da época. Que eram essas pessoas que se reuniam com esse pensamento. O que era o epicureu? O epicureu, ele era a partir de Epicuro. Qual era
a filosofia deles, o que eles acreditavam. O Epicureu acreditava que o desenvolvimento do homem era alcançar um estado de tranquilidade, um estado de prazer, um estado de ausência de sofrimento. Esse era o entendimento que eles tinham. Então, essa era a busca do Epicureu, né? Eles negavam que houvesse vida após a morte. Então, eles entendiam que uma pessoa evoluída, ela tinha que ter aquela relação ali com a vida de tranquilidade, né? Era gente assim mais zen, como a gente fala, né? E os estoicos era aquelas pessoas, a gente até teve uma relação lá na Espanha com um homem lá que ele se autodenominava um homem que seguia o estoicismo, né? O que é o estoicismo? O estoicismo, ele é uma relação com Deus impessoal, com um Deus que seria uma força, seria a alma do mundo, só que não de maneira pessoal. É o universo sustentado por uma força superior. Então esse era o pensamento estoico, né, que acabava sendo um pensamento panteísta, que o panteísmo é a validade de muitos deuses, né? Então, os epicureus eram ditos como ateus, ateístas, porque não criam em Deus. E os estoicos eram panteístas, criam em muitos deuses. Tinha uma outra linha também, que não é citada aqui, mas que eu estava estudando e que era muito relevante também nessa época, que era o neoplatonismo. E aí eu queria chamar a atenção aqui, porque a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje. Que vinha de Platão, né? Era o neoplatonismo, que era a relação do mundo das ideias. Então, eles não assimilavam que a matéria tinha importância. Então, a matéria era imperfeita. Então, qualquer coisa material, ela tinha uma ideia que era perfeita, que estava no mundo espiritual. Então, essa mesa aqui, por exemplo, essa mesa aqui, ela não é perfeita, ela é perfeita no mundo das ideias. As ideias que eu tenho, que daí vem a imaginação, né? A ideia que eu tenho em relação a essa mesa aqui, no mundo invisível, é que é perfeito. Essa mesa aqui, ela não é perfeita. Então, essa era a linha de pensamento desse neoplatonista, que é o corpo como uma prisão da alma, né? E aí é o que a gente vive muito hoje, que é a questão da ideologia, das ideias, esse pensamento idealizado, aquilo que eu idealizo, porque o espírito, que é o invisível, ele tem que se materializar, porque é uma coisa só. Por isso que é o Deus fazendo carne, porque é uma coisa só, porque para ver a revelação visível desse Deus é na carne. E aí o que eles imaginavam, né? Eles imaginavam que a carne não valia para nada. Então eles se autoflagelavam, eles se machucavam, faziam jejuns ali exagerados. É nesse momento, essa ideia neoplatonista entrou na vida da igreja com o celibato. Porque o celibato era aquela imposição contra o prazer. Porque um homem, se ele tivesse casado com uma mulher e eles dois estivessem tendo prazer, aquilo ali era um ser regredido. Não era um ser superior, porque estava ali alimentando, aí que entra o celibato na Igreja Católica.
E aí que entra também a visão na igreja da Virgem Maria como uma virgem perpétua, uma irmã superior, porque ela não tinha relação. Então, é importante esse lugar aí da ideia e da imaginação, né? Que a gente vai sendo levado. Então, daí, esses homens aí levam ele, Paulo, para o Areópago. E aqui é um momento agora que ele vai viver, porque são esses homens mesmo que levam ele para lá, né? Antes disso, eu acho que é interessante falar a ideia que eles tinham, essa coisa de falar muito, né? Essa coisa de conversar, isso a gente vive muito hoje, isso. Por isso que me chamou muita atenção essa trajetória aqui da igreja no mundo ateniense, porque é o mundo das ideias e o mundo da verbalização. E hoje a gente tem muito isso, né? O digital gerou isso na gente. Trabalha com a nossa imaginação, com as nossas idealizações, né? Com os discursos, né? Com as falas, né? Todo mundo fala de tudo, todo mundo fala de qualquer coisa. Essa linha democrática, né? De liberdade de expressão, que inclusive a democracia também ela foi implantada em Atenas. Então esse mundo hoje que a gente tem da verbalização. Então eles diziam, ali na minha versão, diz que ele, no versículo 18, diz assim, ó, que quer dizer esse tagarela? Parece um pregador de deuses estranhos, porque pregava Jesus e a ressurreição. O que é um tagarela? No literal da palavra grega, tagarela. Tagarela é um tipo de pássaro que ele pegava os grãos e depois ele soltava esses grãos aleatoriamente. Era uma característica de um pássaro. Então ele pegava esses grãos e soltava aleatoriamente. Então era como se fosse alguém que pegava uma ideia, pegava um pensamento e ia soltando. Ia falando, ia dizendo aquilo que ele queria, que ele tinha ouvido, que ele tinha comprado, que ele tinha acessado. Então, por isso que fala ali que é esse tagarela, né? E aí diz que levam ele para o Areópago. O que é o Areópago? O Areópago é um lugar de colina, um lugar alto, um lugar onde tu subia, ficava perto da Acrópole, que era um lugar também de reunião, porque tinha a Ágora, a Acrópole e o Areópago. O Areópago era o lugar do conselho, era uma colina alta com uma parte plana, uma planície em cima, que é onde se reuniam ali. Ali se reuniam os conselhos, né? As discussões filosóficas, os magistrados, as pessoas mais, um grupo mais intelectualizado se reunia ali para poder fazer o julgamento de todas as ideias que eram ali propagadas e, consequentemente, discutidas. Então levam ele para esse lugar e ali ele começa a dar esse discurso, que é um dos discursos mais lindos assim da Bíblia, porque aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando a linguagem deles. Aqui a gente vê uma pregação bem diferente do que a pregação de Pedro, ou a pregação do próprio Paulo nas sinagogas, que tinha aquela linha. Lembra a pregação do Paulo nas sinagogas? Citava ali as escrituras, citava o Antigo Testamento, os profetas, e depois levava eles a entender que Jesus era o Cristo falado pelos profetas. E aí falava que ele ressuscitou e que agora nós somos a igreja. E que isso tinha se expandido para os judeus, para os gentios, desculpa. Aqui ele usa uma estratégia completamente diferente. Aí a gente vê estrutura também, estratégica de linguagem, a gente vê a capacidade de Paulo aqui, de se movimentar quando ele fala, me faço de louco com os loucos, me faço de forte com os fortes, de fraco com os fracos. Então a gente percebe aqui, nesse discurso dele,
uma relação com aquele povo, com aquela linguagem. A gente vai ter no final de semana agora, graças a Deus por isso, nós vamos ter agora no final de semana que nós vamos estar ali no centro nervoso do empreendedorismo, no centro nervoso econômico dos negócios do Brasil, que é em Alphaville. A igreja vai estar ali, vai ser levada para ali. E vocês vão viver o Samuel, o Vitor, o Lipe, o Edu, quem mais vai? Alice. Acho que é esses que vão. Vão ali se deparar mais ou menos com esse aerópago. Com esse lugar de idolatria ao dinheiro, com esse lugar de facilitação e busca de prazeres, esses estoicos, esses epicureus, esses neoplatônicos, a gente vai ver esse mesmo pensamento ali naquele ambiente. E ali a gente vai como igreja. Eu fui sozinho ali muitas vezes. Fui o primeiro que eu fui ali sozinho. Dificuldade, conflitado ali, como é que eu me comporto aqui, como é que eu faço a leitura do que se está falando, com aquilo que é princípio, como é que eu me comporto, como é que eu fui avançando assim, tentando descobrir. E hoje a gente já entrou, já tem um espaço, tanto é que a igreja está indo lá. Para ter essa experiência também, para a gente poder ir compreendendo o que o Espírito Santo está fazendo nessa Atenas, nesse lugar de idolatria. Nesse lugar de busca por si mesmo. O idólatra, ele adora a si mesmo. É a busca por si mesmo. E a gente vai falar de um Cristo na vida de Jesus que sofreu, que morreu, que se sacrificou para refletir o amor do Pai, para inspirar pessoas, para derramar o Espírito Santo, para falar de se entregar pelo outro, de abrir mão de si, que nós já temos tudo. E aqui a gente vê Paulo ele começa a pregar falando isso. Então ele diz assim, ó, ali antes disso, uma outra característica, né, dessas pessoas que pensam muito, que falam muito, que imaginam muito, no versículo 21, ele diz assim, ó, porque estão falando essas coisas estranhas, né? E aí ele diz assim, ó, quem está dizendo é o Lucas, né, que é o escritor. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. O que ele está falando aqui de forma muito educada? É um bando de fofoqueiro. Eles gostam de fofoca, eles querem conversinha furada. Eles gostam de conversinha, querem novidade. Por isso que é conteúdo. Cadê o novo conteúdo da internet? Cadê o novo conteúdo? Cadê o novo conteúdo aí do Instagram? Cadê o novo conteúdo? Onde é que está? Era isso que eles queriam. Era trazer novidade. E aí Paulo estava chegando agora com a novidade de vida. Mas olha a habilidade que ele tem, irmãos. No versículo 22 ele diz, levantando-se no meio do Areópago, disse, ele começa assim, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Quando ele fala assim, ele está falando isso como que a gente lê religiosidade já de forma pejorativa, né? Aqui não, aqui ele está elogiando ele, está dizendo, olha, eu percebi, eu andei e eu percebo que vocês são zelosos pelas coisas do Espírito, vocês são zelosos, são religiosos, vocês têm cuidado, eu percebi isso andando pela cidade. Então olha como ele traduz aquela indignação dele, olha a inteligência que o Espírito Santo dá para a igreja, irmãos. Olha a capacidade, foram levando ele, a igreja vai sendo levada para o Areópago, esse lugar alto da conversa. Vai na sinagoga, vai para a praça e agora vai para o Areópago.
E aí ele começa elogiando, ele começa dizendo, olha, eu percebi, vai dar para nós conversar aqui, porque vocês cuidam das religiões, vocês cuidam dos deuses, vocês entendem essas coisas. Então ele começa aqui preparando. Como a gente tem que aprender a preparar um ambiente para conversar? A gente tem que aprender a preparar um ambiente para conversar. Para ser ouvido por alguns. Que não vai ser por todos, obviamente. Mas olha a habilidade que ele tem. E aí ele diz, né? Aí ele começa a entrar naquilo que ele queria. Olha, eu andando pela cidade, eu vi na cidade que tem um Deus que é desconhecido. E é sobre esse Deus que eu vou falar para vocês. Então, irmãos, aqui, escreve aí. O que Paulo está nos ensinando aqui é o conhecimento versus ignorância. É disso que ele está falando. A ignorância do não conhecer e a sabedoria de quem é conhecido por Deus e por isso conhece. Ele vai falar da idolatria por ignorância, o desenvolvimento do intelecto, da sabedoria por ignorância, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento do Pai, sem conhecimento de identidade, sem conhecimento de justificação, de redenção, de glorificação, de cruz. Não adianta estudar muito, não adianta ser teólogo, não adianta se do alto não vier essa sabedoria. Vai ser ignorância, vai ser trevas. Trevas bem elaboradas, trevas com boa eloquência, mas é trevas. E aí a gente vai ver qual ignorância que é. Ignorância a respeito de quê? Nós vamos ver aqui hoje. Tem um Deus... Sabe o que é esse Deus desconhecido? Eles eram tão... Porque a idolatria, ela é a exigência de direito por medo. Escreve aí o que é idolatria. Idolatria é tu exigir o teu direito por medo. Então é fazer as coisas por medo. Eles levantaram ali um templo ao Deus desconhecido com medo de eles no meio daquele universo de deuses, quem sabe eles tivessem esquecido de algum. Então, para eles não correr o risco de ter esquecido de algum Deus no meio de todos aqueles deuses, então eles levantam. Bom, então aqui vamos botar a adoração a um Deus desconhecido. Se nós esquecemos de algum Deus, ele está aqui. E aí Paulo pega essa linha do medo. Nós temos que aprender a pegar a expressão de medo das pessoas para entrar com verdadeiro amor. Aí ele diz, é esse Deus que eu vou falar, é esse que vocês não conhecem, é esse que eu estou apresentando. Porque há um só Deus. Não há vários deuses, há um só Deus. E ele é pai de Jesus, que é o Cristo que Deus prometeu. E ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. E agora ele está próximo. E aí ele traz, na explanação dele, ele traz, tu vê que ele traz uma medida que ele fala do criacionismo. Por que ele fala do criacionismo? Porque naquela época, essa mentalidade infernal do evolucionismo já existia. O cosmos, o universo, que eram os estoicos, né? Aí ele entra, não, por um homem, olha o que ele diz ali. Ele fala do Deus desconhecido, aí ele diz do Deus que fez o mundo, e que nele existe o céu e a terra. Fala do criacionismo. (26) De um só fez toda a raça humana. Aqui traz Adão, fala de Adão. De um só. Então ele começa a falar com eles os primórdios, os rudimentos da criação.
Porque eles achavam que tudo era Deus, que qualquer coisa era Deus, que Deus estava em todo lugar. Já ouviu essa conversa? Todos os caminhos levam a Deus. Ele diz de um só, a raça humana, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Então ele traz um Deus aproximado, não é um Deus distante, não é um Deus que eu tenho medo de acessar ele, não é um Deus que exige coisas de mim, que exige, não é. Ele está dizendo não é, é um Deus que ele é Pai. E aí a chave da estrutura de Deus está ali no versículo 25, que diz que ele não é servido e nem de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Então ele está dizendo, Deus não é um Deus necessitado, ele não é um Deus que precisa de oferenda, ele não é um Deus que precisa de religião, ele não é um Deus que precisa de culto, ele não é um Deus que precisa de dinheiro, ele não é um Deus que precisa ser bajulado, ele não é um Deus que precisa de louvor, ele não é um Deus que precisa de pregador, ele não é um Deus que precisa de nada, é ele que dá tudo, que dá respiração, que dá vida. Quem é idólatra lida com um Deus frágil, um Deus necessitado, um Deus que precisa de coisas, por isso que se impõe, intimidando. Esse é Satanás. Ele está dizendo, Deus não precisa de nada. Deus é tudo em todos. E no versículo 29, ele diz, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Então ele diz, olha, Deus não é da tua imaginação, tu nasceu do pensamento dele, não pode ele nascer do teu pensamento. Idolatria é um Deus que nasce da nossa imaginação. E o nosso Pai diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Eu pensei em vocês. Eu pensei na igreja. Eu pensei e realizei tudo. Eu acho bonito quando ele fala ali, né, que o ar que a gente respira, né, no 25 ali, respiração e tudo mais. Nós somos necessitados do ar que a gente respira para viver. E é esse Deus que dá. Não é um Deus necessitado. É um Deus provedor de ar que a gente respira, de saúde, de emoções, de material, de palavra. E para a gente finalizar, no versículo 30, é o versículo que é a chave, que vai falar da ignorância, que seria o título da aula de hoje. Seria a ignorância sendo iluminada por Deus. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens todos em toda parte se arrependam. A ignorância, ela é iluminada quando há arrependimento. O arrependimento é a luz da ignorância. Por isso que Pedro disse, se arrependam. Por isso que João Batista disse, se arrependam. Por isso que todos dizem que se arrependam. Jesus, se arrependam. Arrependimento é a chave que ilumina o entendimento e retira o homem das trevas, liberta o homem da prisão, a prisão da ignorância, do não conhecer, do não saber. A ignorância nos leva a idealizar, nos leva a imaginar, nos leva à criação de Deus. Hoje é assim, a gente é cheio de deuses, a gente é cheio de ideologias, a gente é cheio de imaginação.
E a gente só precisa estar diante de um Deus que nos dá a respiração e que nos leva ao arrependimento. Arrependimento de ser presunçoso, de achar que pode imaginar alguma coisa, de achar que alguma coisa pode nascer em mim, de achar que eu posso ser o começo de alguma coisa. O orgulho que faz com que eu seja o centro das atenções, que me faz uma pessoa egoísta. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, arrependam-se. É o que Deus está falando para nós. Arrependam-se. O Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, quando Ele abre o nosso entendimento e a gente começa a entender quem é Jesus, que é o Cristo, a gente se arrepende. Arrependimento no coração. E há transformação, metanoia, transformação, renovação do entendimento. E agora a gente começa a experimentar a vontade de Deus em detrimento, substituindo a nossa própria vontade. Depois que ele fala, né, a respeito desse arrependimento, e fala da ressurreição, né, porque o arrependimento é para que haja ressurreição. Porque ele disse: se arrependo, versículo 31, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí ele fala de julgamento, a justiça de Deus e da vida de Jesus, que ressuscitou e deixou todo mundo indesculpável. Que quando vem essa iluminação, não há mais ignorância. Agora a gente está diante de uma justiça mesmo, que ela é transparente, não tem nenhum tipo de engano, mas tem todo tipo de perdão. Por isso que a gente pode se arrepender. Esse é o efeito da ressurreição. Por isso que só Ele pode perdoar pecados. Para que a gente se arrependa, para que o homem se arrependa. Depois de tudo isso, falando tudo isso, diz que ficam 3 tipos de pessoas, tem 3 tipos de frutos que são gerados desse discurso lindo, desse lugar de intelectualidade. Esse discurso lindo. Tu sabe que a cidade natal do Paulo, quem é que sabe qual é a cidade natal do Paulo? Alguém sabe? Onde é que Paulo... Tarso. Paulo de Tarso. Tarso é na Sicília. Tarso da Sicília é o segundo local conhecido pela intelectualidade. Depois de Atenas é Tarso. Então Paulo foi um homem também intelectualizado, era um homem culto, era um homem que sabia lidar com as palavras. Ele foi preparado. Aonde a gente nasce, a gente é preparado, tem uma característica, o lugar, a família, para nos preparar, para nós poder ser colocado diante de situações de pessoas, de irmãos, para a gente poder levar ali a luz de Cristo, que morreu e ressuscitou. E para dizer para as pessoas: arrependam-se. Ele tinha autoridade para estar ali. Tu imagina que ele estava ali em Atenas, no Areópago. Era o lugar mais intelectualizado que tinha naquele ambiente. Lugar de maior rigor aí de cultura. Se fosse nos dias de hoje, a gente imagina Paulo pregando lá em Harvard. Imagina Paulo lá, com aquele pessoal intelectualizado, culturalmente privilegiado. Paulo tinha sido preparado para isso, para estar naquele lugar. Depois daquela pregação ali, tem 3 tipos de pessoas que falam ali no final. Uma delas é aqueles que não creem. Ouviram falar da ressurreição, versículo 32. Escarneceram. Então, os primeiros escarneceram. Não adianta falar, não tem que falar. É aquele homem da cruz. Não tem que falar.
Não adianta estar perto de Jesus. Aquele homem da cruz estava perto de Jesus. Tem um efeito. A questão não é estar perto de Jesus, é com que coração eu estou perto de Jesus, com que fé que eu estou perto de Jesus. Estar perto de Jesus pode ser o alvo de escárnio. E não necessariamente arrependimento. Aquele outro homem recebeu arrependimento, perdão dos pecados. E no juízo, no mesmo dia, eu não sei se estava todo mundo no início aqui, mas a gente estava falando sobre os dois homens da cruz ali. Todo mundo ouviu ali? A gente falou, né? Escarneceram, um grupo escarneceu. Não fez sentido nenhum aquilo. Segundo grupo. Olha o segundo grupo, assim, como é que é. Ah, não, fala isso aqui no outro momento. Ah, até legal o que tu falou aí, bacana o que tu falou, mas a gente quer ouvir isso no outro momento, outra hora. Aquilo não entrou naquele momento. Isso aqui fala um pouco também sobre a parábola do semeador. Cai ali num lugar que rouba, no outro vem um pouquinho, mas não, fala no outro momento. A gente quer ouvir mais, mas no outro momento. Hoje não fez sentido. Outras pessoas, eu creio que falaram para eles, eles se arrependeram no nome de Jesus. E houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, aleluia. Entre eles Dionísio, um areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Olha só, dois nomes aqui aparecem, Dionísio e Dâmaris. O areopagita, o que quer dizer o areopagita? Que ele era parte daquele conselho do Areópago. Ele participava daquele conselho. Era um homem importante daquele conselho. E ele foi tocado. Um homem intelectualizado, Dâmaris, uma mulher participando ali, intelectualizada, se converte, crê, se agrega, vira igreja e outros. Aleluia. Então, lindíssimo esse discurso, marca aí muito bem esse discurso intelectual, mas espiritual do apóstolo Paulo, dando para eles aquilo que eles precisavam, à medida que eles precisavam ouvir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Passamos um pouquinho aí, mas valeu a pena. Finalizamos aí o capítulo 17. E agora, na próxima aula, entramos em Corinto. Meu Deus, que cidade mais linda agora, hein? É uma cidade mais linda que a outra, hein? Sai de Filipos, vai para Tessalônica, passa em Bereia, transita por Atenas e vai para Corinto. Nós vamos junto com os irmãos para Corinto agora.